Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bom dia, povo de Deus que adoram. Glória a Jesus. Tem crente aí? E os convertidos? Aleluia. Bom dia para quem também está nos acompanhando aí na live, amém? Que o Senhor seja contigo neste dia, aleluia. Quero compartilhar com a igreja uma mensagem do Senhor com o tema: é preciso lembrar, amém? Vamos dizer todo mundo junto o tema? É preciso lembrar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo. Quem escreveu foi o nosso irmão Dr. Lucas, capítulo 17. Aleluia. Glória a Jesus. Quero agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade, por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu, de amanhecermos lindos, né? Saudáveis, cheios de vigor, cheios da unção do Senhor, para vir ao templo adorar ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Lucas 17, apenas o versículo 32. Glória a Deus. Aleluia. Agradecer a você que está aqui presente para compartilhar das bênçãos do Senhor, que já estão preservadas e reservadas para vocês nessa manhã. Lucas 17, 32 diz bem assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Podemos sentar. Aleluia. Lembrai-vos da mulher de Ló. Glória a Deus. Senhor, nesta manhã eu apresento a tua palavra, Senhor, para que todos nós que estamos aqui possamos abrir, Senhor, o nosso entendimento, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração para receber de Ti tudo que o Senhor tem a nos ensinar. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, ó Deus, para que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes, ó Deus, da Tua palavra. E assim, Pai, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Jesus. O Senhor me trouxe esse tema porque normalmente a gente sempre ministra, né? A gente sempre compartilha da Bíblia dizendo que passou, não lembra mais, vamos esquecer de tudo. Só que como o livro de ensino que não erra é a Bíblia, ele nos ensina também situações e episódios que jamais devemos esquecer. A própria Bíblia vai dizer, como agora acabamos de ler, lembrai-vos. Não é uma opção. Lembrai-vos da mulher de Ló. E vendo também na Bíblia, lá em Coríntios, na passagem de Santa Ceia, também tem um versículo ali, o versículo 24, no seu capítulo 11, que diz: fazei isto em memória de mim. Jesus ensinando e dizendo: fazei isto em memória de mim. Então eu quero compartilhar com a igreja que nós devemos, no nosso dia a dia, aprender com os nossos atos, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, e não ignorar os resultados. Porque muitas das vezes nós achamos que é bem melhor esquecer de certas coisas, de certos episódios, de certos resultados, para não nos sentirmos culpados. Principalmente quando a gente não quer reparar os nossos erros, a gente não quer mais lembrar. Ah, esquece isso. Isso já passou. Hoje é um novo dia. Mas não é assim que é a vida. Principalmente diante do Senhor. Porque todos os nossos atos vão nos levar a uma consequência. E a história de Ló é uma história de despertar para a família de Deus. É um despertar para a igreja. É um despertar para mim, para a minha casa. Porque nós sabemos que a história de Ló começa com Abraão, um homem
multidões, quando ele intercedeu pela vida de Ló. Então a história de Ló, você começa a conhecer Ló através de Abraão. E hoje, você tem tido a responsabilidade de apresentar alguém através da sua vida? Aleluia, Jesus. Hoje, você consegue ser responsável para que alguém represente em teu nome? Hoje, você consegue ter o compromisso de representar alguém diante a Deus, diante a igreja, diante a sociedade? Porque Abraão fez isso diante de Deus. Porque Abraão tinha ali uma intimidade com o Senhor. Ele tinha uma confiança, uma segurança. Ele tinha ali uma boa conduta diante de Deus. Então nós vemos que o Senhor tinha uma justiça a fazer contra aquela cidade, contra aquela região, que é Sodoma e Gomorra. Ali o juiz de Deus já estava decretado para a destruição daquela nação, daquele povo, daquela gente. Então Abraão vem até Deus questionar: Deus, o Senhor vai destruir os injustos com os justos? O Senhor vai destruir um povo ímpio com o justo junto? Olha o questionamento de Abraão com Deus. Ele jamais. Deus falou com ele: jamais faria isso. Então, Senhor, por que o Senhor vai destruir aquela cidade? Se porventura lá tiver 50, não destruirei. Aleluia. Se lá tiver 40, não destruirei. E Abraão foi ali questionando, foi diminuindo o nome, a quantidade, o número. E quando chegou ali a intercessão por Ló, havia um naquela cidade, Aleluia. que foi apresentado diante de Deus, que era Ló. Então o Senhor, Ele não deixou de destruir a cidade, mas o Senhor enviou o grande livramento. Glória a Deus. E eu entendo aqui que hoje nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa casa, de cuidar da nossa família, de cuidar da nossa igreja. Porque aonde há um justo, o Senhor se encontra presente. Aonde há um justo, há a provisão do Senhor. Aonde há um justo, há uma solução. Aonde há um justo, há uma proteção de Deus. Então, quando o Senhor lembrou de Ló através de Abraão, o Senhor poupou a família de Ló. E o mais interessante, que quando o Senhor enviou ali o socorro para a família de Ló, Ele enviou 2 anjos. Aleluia. E os anjos entraram naquela cidade, indo em direção ao endereço da casa de Ló. Aleluia. Que hoje a sua casa, que hoje a sua rua, que o seu bairro tenha o endereço para que o anjo do Senhor possa te encontrar. Glória a Deus. Possa ir até você, ao teu encontro, aos teus problemas, à tua dificuldade, e levar um socorro bem presente para as suas necessidades. Glória a Deus. Porque o anjo do Senhor só encontrou aquele endereço porque lá havia um homem justo e reto diante do Senhor. Se hoje você quer proteger seus filhos, se hoje você quer proteger sua família, sua esposa, seu esposo, seja você uma mulher e um homem justo diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E aqueles anjos ali de encontro com Ló, porque quando eles entraram na cidade, Ló estava ali na entrada, eles estavam na praça, e eles disseram: vamos ficar por aqui, porque amanhã bem cedo nós iremos e levaremos vocês. Ló disse: não, vocês vão para a minha casa, eu vou receber vocês na minha casa. E quando Ló
dele, Ló ofereceu-lhe um banquete para eles. Aleluia. E dentro ali da conversa do diálogo entre Ló e os anjos perguntam para ele: Ló, cadê todos os que são seus? Aleluia. Hoje o Senhor está te perguntando, Pamela, cadê todos aqueles que são seus? Seu esposo, seus filhos, sua mãe? Onde estão, Luiz, os que são seus? Onde está a sua família? Os anjos perguntaram isso para ele, irmã Cristiane, porque através de Ló, o Senhor tinha um plano de salvação para toda a família. Vai, busca todos que são seus e traz. Olha a responsabilidade de um justo. Olha a responsabilidade de um homem, de uma mulher de Deus, quando realmente ama a sua família, que ama a sua casa. Ele tem que prestar conta ao Senhor, sim. Eu tenho que prestar conta dos meus filhos diante de Deus. Eu tenho que prestar conta, sim, do meu lar diante do Senhor. Porque o anjo não foi atrás de ninguém. Ele já tinha o endereço certo para ir, era só isso. Agora quem estava ali dentro era a responsabilidade de Ló. Traz todos para dentro. Todos que são seus. Vai, busca. Se fosse nós, de repente, nós na nossa ansiedade de querer todo mundo com a gente já ia pegar um caderno e já ia escrever nome de tio, de tia, de primo, de cunhado, de fulano, de gente que está longe, porque nós queremos salvar todo mundo. Mas não se trata só de querer salvar, se trata de você fazer acontecer a salvação dentro da sua casa. Porque quando Ló respondeu, ele respondeu e disse: tenho apenas minha esposa, minhas 2 filhas e tenho gêmeos. Os gêmeos não estavam na casa. Olha bem, olha a oportunidade, olha a chance ainda que o Senhor deu. Vai até eles, busca eles. E Ló foi atrás deles. E chegou até eles, Flávia. Anunciou sobre a destruição, falou sobre a salvação, falou sobre o resgate. Eles não deram crédito, irmã Simone. Eles não quiseram aproveitar da oportunidade que Ló estava naquele momento, irmã Nete, oferecendo a eles. Não, deixe nós aqui. Está muito bem. Isso não vai acontecer, não. Da mesma forma, nos dias de Noé, quando Noé pregou que haveria um grande dilúvio, o povo também não acreditou. Então, Ló respeitou a escolha. Ló respeitou a decisão dos gêmeos. Não insistiu, ou de repente até insistiu, porque a gente é insistente, né? A gente quer que a pessoa venha para a igreja, a gente quer que a pessoa tenha compromisso com o Senhor. Muitas vezes a gente é considerado chatos, insuportáveis. Porque de repente você quer muito da pessoa porque quer que ele seja salvo. De repente você manda mensagem cobrando, a pessoa te acha chato. De repente você manda uma palavra direta, como a Pamela diz: eu sou chato porque eu quero, que a gente quer insistir. A gente quer insistir com a pessoa. E de repente Ló até fez isso, mas não quiseram. Então volta Ló para dentro da sua casa, juntamente com a sua esposa e suas filhas. E que eu entendo, quando chega aqui na mulher de Ló, que muitas das vezes a gente julga os perdidos lá fora, como estavam os gêmeos. Estava fora da casa. Mas esquecemos que muitos dentro de casa estão perdidos. Muitos aqui dentro. E isso que é o perigo. Quando eu estava lendo a história da mulher de Ló, eu fiquei assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, da minha vida. Eu olhei e foi para mim. Porque são os pequenos detalhes, são os pequenos, mínimos detalhes que muitas das vezes você deixa passar desapercebido e ignora. E quando você vai ver, vai voltar, como a palavra diz, você tem que lembrar, você vai ver: gente, como que eu estou? Preciso melhorar. Não é assim que Deus quer. Não é assim que eu vou conseguir
conseguir, não é assim que eu vou avançar, não é assim que eu vou entrar no céu, não é assim que eu vou crescer espiritualmente. Porque quando Ló volta, a gente vai entender que todo o texto vai falar que Jó era o justo, não falou da mulher, não falou das filhas. Então a gente vai entender que o plano de salvação na vida delas era através de Ló. E nós vemos ali que quando o anjo chegou o momento, porque teve um momento, né? Teve um processo, passou a noite, quando estava para raiar o dia, os anjos pegaram. A Bíblia vai dizer, pegou nas mãos. Olha bem que interessante, Ana. O anjo pegou, os dois anjos pegou nas mãos deles, da família de Ló, e retirou, arrancou de dentro daquela casa, tirou de dentro daquela cidade e levou eles, e estava levando eles para fora, protegendo, levando para o caminho da salvação, levando para um caminho novo, para uma nova vida, para uma nova história, para viver o novo do Senhor. E no decorrer daquele caminho, todos já conhecem a história e sabem, a mulher de Ló olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela se tornou uma estátua. E o que eu entendo? Eu entendo que muitas das vezes, nós vivendo o plano do Senhor, nós vivendo as promessas do Senhor, vendo o Senhor agir na nossa vida, vendo o Senhor cumprir na nossa vida, recebendo as bênçãos do Senhor, tendo a proteção do Senhor, tendo o livramento do Senhor, ainda nós deixamos a desejar a nossa entrega por inteiro, por completo, para Ele. Porque a mulher de Ló, ela viveu o livramento do Senhor. Fala livramento. Livramento. Quantas vezes nós vivemos o livramento de Deus no nosso dia a dia? Ela viveu a provisão do Senhor. Fala provisão. Ela viveu um contato direto com os anjos do Senhor. Fala intimidade. Porque eles eram seres santos, espirituais, direto do céu, direto do reino celestial. Isso diz intimidade, relacionamento, convivência. Ela estava tendo eles dentro da casa dela. Ela vivenciou o banquete, fala mesa. Mesa de santa ceia, mesa de confraternização, mesa de comunhão. Ela estava vivendo tudo isso. E o anjo vem, claro, através de Ló, pega na mão dela e arranca ela, tira ela de dentro daquela casa que ia ser destruída, que já estava cheirando mal nas narinas do Senhor, aquele ambiente. Aquele povo estava tão pecaminoso, tão maldoso, tão corrompido, que cheirou mal nas narinas do Senhor. Então o Senhor estava arrancando aquela família de dentro de um ambiente que estava sendo repugnado, estava sendo reprovado pelo Senhor e tirado para fora. E no caminhar, irmã Simone, a gente entende que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Quantas vezes, irmãos, vamos nos despertar? Quantas vezes, como a gente ouviu ontem na pregação, as pessoas veem para a igreja, mas o coração delas não estão mais na igreja. Quantas vezes as pessoas sobem no altar, pegam o microfone, lê a Bíblia, prega, canta, mas o coração não está mais no Senhor. Quantas vezes as pessoas estão sendo liberto, transformado, guardado, protegido, mas ainda o coração da pessoa está na vaidade, na mentira, no engano, no pecado, na ingratidão.
E é assim que a mulher de Ló faz com que nós possamos refletir no nosso dia a dia. Por que aqui no Novo Testamento o Senhor fala, lembrai-vos da mulher de Ló? Porque Ele está falando da volta dele, Ele está falando da vinda dele, Ele está falando da nossa ida para o céu, como nós estamos. O que adianta o corpo está dentro e a alma está fora? O que adianta o nosso corpo, o nosso físico está dentro, mas o nosso coração está longe? Como Ele diz na tua palavra, quantos me adoram só de lábios, mas o teu coração está longe de mim. A mulher de Ló, ela viveu todas as maravilhas do Senhor. Ela viu a destruição do Senhor, a justiça de Deus contra aquele povo, protegendo a vida dela, e mesmo assim, ela sentiu saudade daquela cidade. Mesmo assim, ela queria estar lá. Mesmo assim, ela sentiu desejo de continuar naquela vida, naquela situação. Quantas vezes você tem a oportunidade de viver o melhor de Deus, mas por você mesmo não querer avançar, você não vive? Quantas vezes o Senhor te dá um caminho, te dá uma direção para você prosseguir, mas você está tão agarrado, tão acomodado na vida que você está vivendo, que você tem preguiça de se movimentar. Quantas vezes o profeta vai até você e fala, ei, a sua bênção está assim, 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 mas você precisa fazer isso. Às vezes é apenas um passo, mas a pessoa não quer caminhar, não quer andar, não quer subir monte, porque aqui nós vamos entender que eles estavam caminhando, saindo fora da cidade, indo para o lugar mais alto, para o monte. Quer dizer, sacrifício é andar, é se esforçar. A mulher de Ló, vivendo todas as provisões do Senhor, todas as bênçãos do Senhor, ela escolheu olhar para trás. E hoje eu entendo que nós estamos vivendo um tempo que o nosso adversário, ele não está tendo mais um trabalho, irmã Simone, de tirar ninguém da igreja. Não está precisando mais fazer isso. É aqui que eu aprendo. Os gêmeos que estavam fora da casa, mas a mulher que estava dentro, e tiveram o mesmo destino: a justiça de Deus, a destruição de Deus, o castigo do Senhor. Porque antes, realmente, o temor era tão grande que a pessoa não conseguia ficar fingindo de crente. Uns tempos, muito tempo atrás, eles não conseguiam, eles tinham tanto temor de ficar fingindo de crente dentro da igreja, que realmente você sabia quem era crente e quem era desviado. Antes as pessoas tinham tanto temor dos dons espirituais, dos profetas, das profecias e das revelações, que se porventura a gente tivesse ali cometido um pequeno erro, um pequeno pecadinho, a gente tinha medo de ir num culto de libertação. A gente ficava pensando assim, se eu for lá, é eu que vou cair, porque eu pequei ontem, eu errei ontem eu falei mal do meu irmão. Ai meu Deus, se eu for lá hoje, ai Jesus, na hora de chamar para a libertação eu vou cair. O temor, aleluia, Aleluia, Jesus. antes, quando a gente realmente via alguém que tinha o dom de profecia, você saía correndo, ou se você estava em santidade, para perto, para ouvir o que Deus tinha para falar, ou saía correndo para longe, para não ouvir o que Deus tinha que falar. Você ficava com medo da correção de Deus. Hoje, não precisa mais disso. O diabo hoje, ele está no conforto, querido, de só olhar para você e aplaudir você sendo uma estátua dentro da
Aí você quer vir para a igreja para mostrar para o pastor que você ainda continua enchendo e preenchendo o seu lugar no banco. Ainda você vem para a igreja porque você fala, eu tenho que ser exemplo lá dentro de casa. Mas você já virou uma estátua há muito tempo. Você já está gelado há muito tempo. Você já está, sendo inútil espiritualmente há muito tempo. Porque o Senhor manda nós sermos sal da terra. Aquele que tempera, aquele que dá sabor. Mas essa estátua de sal aqui, querida, não dava sabor não. Ela não tinha utilidade. Não tinha como usar esse sal. Então, muitas das vezes, nós nos acomodamos de achar só porque nós estamos dentro da igreja e nós já estamos salvos. Mas aonde está o seu coração? Aleluia. Lembra da mulher de Ló? Lembra da mulher de Ló? A Bíblia está falando, lembra da mulher de Ló? Se Jesus vir hoje, aonde está o seu coração? É na adoração? É na humildade? É na perseverança? É verdadeiramente dedicar sua vida inteiramente para o Senhor? Aonde está o seu coração? Quem é você diante de Deus? Porque diante das pessoas, diante de Ló, a mulher era crente. Diante das filhas, ela era a esposa crente. Ela era a mãe crente. Mas quem é você diante de Deus? Porque eu entendi, claro, que o anjo em nenhum momento largou a mão dela. Aleluia, Jesus. O Senhor nunca nos abandona. O Senhor nunca nos deixe sozinho. Aleluia. O Senhor está sempre segurando nas nossas mãos. O Senhor está sempre caminhando conosco. O Senhor está sempre nos fortalecendo. O Senhor está sempre nos ajudando a avançar. Mas é nós que muitas das vezes escolhemos não mais prosseguir. Porque o anjo estava segurando a mão dela quando ela olhou para trás. A mão dele soltou porque ela não estava mais no propósito. Ela não estava mais dentro do processo. Ela não queria mais continuar. Ela fez uma escolha. E levando para os dias de hoje, igreja, a volta de Jesus. Sabe por que o mundo ainda é mundo? Sabe por que o mundo ainda é um planeta? Sabe por que o mundo ainda existe? Porque ainda existem os justos. Levanta a mão e fala, eu sou justo diante do Senhor. Eu sou justo diante do Senhor. Eu sou justo na casa do Senhor. Eu sou justa dentro da minha casa. Eu sou justa no meu trabalho. Eu sou justa no meu bairro. Eu sou justa na minha faculdade. Eu sou justa no meu colégio. Você tem que ser um justo, porque o mundo não foi destruído ainda, porque ainda há justo na terra. Porque a iniquidade se aumentou, meu irmão. Aumentaram-se a iniquidade e o amor se esfriou. Agora imagina, se no tempo de Noé o Senhor destruiu, se no tempo de Ló o Senhor destruiu, imagina nos nossos tempos de hoje, Luiz. Não vamos brincar com a salvação. Porque quando o anjo do Senhor vier essa terra, como foi feito lá em Sodoma e Gomorra, e arrancar a igreja dele daqui, arrancar os justos, verdadeiros adoradores, ei querido, ei, ai daqueles que ficarem, ai daqueles que realmente olharam para trás, ai daqueles que realmente brincaram de ser crente, ai daqueles que fingiram que estavam avançando. Porque aí o juízo de Deus vai vir. Não vai haver misericórdia. Porque o tempo é hoje. Através de Ló, o Senhor havia poupado ali a sua família. Então hoje a sua vida é o motivo de alguém ainda não ter sido consumido pelo Senhor. A sua vida dentro da sua casa, por você ser justo ao Senhor, a sua família ainda continua tendo a oportunidade e a chance de salvação. Por você ainda existir justa diante do Senhor, ainda existem pessoas que estão sendo alcançadas pela misericórdia do Senhor.
Então, todos os dias que você acordar, todos os dias que você levantar da sua cama, você fala: eu tenho uma responsabilidade de ser justa diante do Senhor, porque eu tenho responsabilidade para salvar alguém. Eu sou um canal de salvação para alguém. Não acha que você está vivendo por viver. Não acha que a sua vida é por acaso. Não acha que você veio à existência por acaso. Deus teve um propósito na sua vida. E nesta manhã eu tenho certeza que o Senhor teve um encontro para falar com você. Ei, você é um justo. Você é uma justa. Então você tem que ter a responsabilidade de cuidar da sua casa, da sua família, da sua igreja, dos seus amigos. E como a gente cuida? Orando, falando do Evangelho, dando um bom testemunho, falando da salvação, falando que Jesus vai voltar, falando que Jesus é o único Salvador e suficiente da nossa alma, das nossas vidas. Esse é o nosso dever, de sermos justos diante de Deus. Não vamos colocar no nosso coração não, irmãos, porque muitas das vezes costumamos ser egoístas. Ah, o Senhor já me salvou, o Senhor já me libertou, agora cada um por si. Não seja assim. Ame o teu próximo, ame teu irmão, ame tua família. Por mais defeito que tenham, por mais pecados que eles insistam em ficar, mas faça a sua parte. Ló fez a parte dele. Agora, a salvação é individual. Mas não abra mão por quem você ora. Não abra mão por quem você luta diante de Deus pedindo por misericórdia. Porque Abraão fez isso e salvou Ló. Ló fez isso e conseguiu salvar as duas filhas. O genro escolheu não prosseguir. A esposa escolheu não continuar, olhou para trás, mas ele conseguiu salvar suas duas filhas e a si mesmo. Então que esta manhã seja uma manhã de lembrar que Jesus Cristo morreu numa cruz para salvar as nossas vidas, para salvar a nossa casa, para salvar a nossa família. E que nós possamos sermos gratos ao Senhor, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Se o Senhor conseguiu te arrancar do mundo do pecado, faça hoje um esforço para arrancar o pecado da sua vida. Porque o Senhor arrancou a mulher de Ló de lá. Ela só não quis liberar o coração dela. Mas libere hoje. Libere o seu coração para Deus e fala: Senhor, eu quero te entregar por inteiro. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver as suas promessas. Eu quero vencer o processo. Eu quero cumprir o propósito. Vamos ficar de pé, igreja. Não vamos deixar ser em vão a criação do Senhor, porque nós somos imagem e semelhança dele. Que a sua existência aqui na terra seja para salvar não só uma família, mas que salve uma nação, que salve um bairro, que salve uma rua. Olha, eu estava falando na reunião, quantos jovens estão ali fora? Seja um Ló, vai até eles, leva a salvação para eles. Que a nossa existência não seja em vão, que a nossa busca diante do Senhor não seja em vão, que a nossa persistência dentro da nossa casa não seja em vão, com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos filhos, com a nossa descendência, com a nossa semente. Que nós sejamos hoje o canal de salvação. Aleluia! Senhor meu Deus, que nesta manhã, Senhor, o despertar do Senhor para as nossas vidas seja ainda maior, para que possamos estarmos firmados, Senhor, na Tua palavra, vivendo o Teu chamado, Senhor, sendo inspiração, Senhor, de salvação para outras vidas, para que possamos ser, ó Deus querido, salvação para a nossa casa, salvação, Senhor, para
Deus. Amém. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade